Mais um ancião sai da congregação cristã no Brasil e vamos saber o motivo. Os irmãos se comiam a carne uns dos outros. O irmão mordia no outro, arrancava um pedaço, comia. As irmãs mordiam uma na outra, tiravam um pedaço, comia, comendo a carne uns dos outros, se comendo entre si. E o detalhe, estavam todos felizes dando glória a Deus, uns falando em línguas, e um comendo a carne do outro. Eu, assim, no momento não entendi o que estava acontecendo, já peguei a minha esposa ali que estava do meu lado, já eu cortei o braço dela, assim, tirei o braço dela, e meu pai. A paz de Deus, irmão. Eu quero, através deste vídeo, explicar para o irmão o motivo da minha renúncia do Ministério de Ancião e também o desligamento da instituição da Congregação Cristã no Brasil. Irmão, como o irmão me conhece, eu conheci a congregação há 40 anos atrás. Me batizei no dia 18 de março do ano de 84. Então são já 40 anos, né, que frequentei essa instituição. Passei por vários cargos e comecei em 95 no Ministério de Cooperador de Jovens, onde exerci até o ano de 2008, até 2007 lá no Paraná, na cidade de Toledo. E então em 2007 me mudei aqui para Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, onde também, ao chegar aqui, com 20 dias, já fui apresentado para o mesmo Ministério de Cooperador de Jovens, onde exerci por um ano, e em seguida para Cooperador do Ofício, onde exerci em torno de 4 a 5 anos, e então em 2012 para o Ministério de Ancião. E então são basicamente 30 anos só no Ministério da Palavra. Então quero dizer por irmão que não foi uma decisão tomada do dia para a noite, não foi uma decisão fácil de tomar também, né? Mas foi através de muitas revelações da parte de Deus. São 5 revelações que Deus me deu ao longo aí de 4 anos e meio, quase 5 anos, que me levou então muita oração também, né? Eu e minha esposa orando nas madrugadas, aí buscando de Deus uma resposta a respeito daquelas. Apesar que logo após ter as revelações, já em seguida Deus dava a interpretação, mas a gente tinha aquelas dúvidas, né? Ficava aquela dúvida e não queria aceitar, né, que era daquela forma que Deus estava mostrando. Queria então que se fosse resolvido o problema, orando a Deus para Deus tomar um caminho e, e que Deus resolvesse a situação. E então, mas ao longo desses 5 anos aí, 4 anos e quase 5 anos, não teve outra alternativa a não ser realmente renunciar ao ministério e então se desligar da instituição. Eu vou contar. Para os que duvidam, né? Ah, o irmão mudou a fala. Ah, por que não põe a imagem do irmão? Tudo. Isso não é ancião nada. Isso daí eles fizeram um jeito de colocar aqui para expor a obra de Deus. Irmão, nós não estamos aqui com brincadeira. Nós não estamos brincando aqui com a fé de ninguém. Eu não quero dar conta da sua alma. Porque quem sou eu para dar conta da minha, quanto mais da sua, né? Então nós estamos falando coisas sérias, coisas verdades, verídicas, coisas de verdade, coisas verídicas. Então, meus irmãos, tá aí, esse irmão colocou o rosto, né? No vídeo, tá contando. Eu só abreviei a fala dele para ir mais rápido para os irmãos entenderem um pouco, né? Porque os vídeos ficam muito compridos, os irmãos não conseguem ver tudo. Então, eu dei uma abreviada na fala, mas vocês veem, tá aí o irmão. É difícil sair da instituição, não é fácil. É difícil sair, né, da onde você está acostumado de ficar, do conforto. Isso é muito difícil. Sair do conforto não é fácil, não, irmãos. É igual a igreja de Gálatas. Você lê na palavra, a igreja de Gálatas, que o apóstolo Paulo foi lá para aconselhá-los, eles queriam voltar para o judaísmo ortodoxo. Eles queriam voltar para o judaísmo ortodoxo. Porque o judaísmo ortodoxo tinha festa, tinha movimentos, é uma igreja enorme da época. O judaísmo ortodoxo ela era uma religião fortíssima, é a religião de Moisés, fez o mar abrir, fez codorna, nuvem de codorna cair para eles comerem, fez as 10 pragas.
O filho do semideus Faraó morreu para que liberasse o povo. É a religião de Elias que fez descer fogo do céu, de Eliseu que ressuscitou o filho daquela mulher. Sabe, era uma religião fortíssima. Sadraque, Mesaque e Abednego, que entrou dentro da fornalha e não foram consumidos pelo fogo. A religião de Daniel, que ficou a noite toda com os leões e os leões não te devoraram. Então, quando a igreja do cristianismo nato, do evangelho de Jesus, entrou em Gálatas, que era desse tamanhozinho, ainda perseguido, aqueles queriam voltar. Não, deixa eu voltar para lá, porque lá é festa, lá é alegria, lá é prazer, lá... E eles queriam abandonar o cristianismo nato, eles queriam abandonar a história de Jesus para voltar para o judaísmo ortodoxo. Então não é fácil. Eu sei o que você está passando, porque eu também passo. Eu sei que esse ancião está falando. Porque não é fácil sair de uma igreja que já está 100 anos montada. Está lá o seu pai, seu avô, seu filho, seu neto, bisneto, seus tios, seus sobrinhos, todo mundo junto, seus irmãos, toda a família lá naquela igrejona grande, aquela coisa. Não é fácil sair não, irmão. Não é fácil. Para começar do zero, igual eu. Comecei uma igreja do zero, as pessoas ficam aqui me arrebentando, como se eu não pregasse o evangelho de Jesus, como se eu estivesse falando aqui contra o evangelho de Jesus, como se eu estivesse aqui falando para as pessoas adorar a imagem, adorar prédio, adorar placa, ir contra o evangelho. Aí as pessoas podiam me criticar, mas elas me criticam por eu pregar ao contrário, eu pregar contra adoração à placa, adoração a prédio, salvação única pela sua igreja, salvação por obra. Porque se for salvação por obra, vocês já estão tudo perdido. Já não vai ser salvo. Porque você já vem aqui, desce o pau, que obra boa que você está tendo. Eu não estou falando mal de ninguém aqui. Eu estou falando das obras da instituição, que não é um e nem dois, é uma instituição, um CNPJ, é um governo. E vocês não, vocês estão falando de mim, diretamente de mim. Diretamente do fulano, do ciclano, do bertano. Então você está falando contra mim, contra a minha pessoa. Então você não tem obra nenhuma. Se você for salvo por obra, você já está condenado. Então, graças a Deus que nós não somos salvos por obra, né? E as nossas obras é esterco, é lixo. As obras que está em nós é uma obra morta, uma obra do pecado. Mas somos salvos por Cristo, pela cruz, pelo único artefato de Deus e os homens que é Cristo. Então, pela fé em Cristo, nós não pecamos. Pela fé em Cristo, nós não estamos cometendo estas infrações. Não porque eu sou bom, não porque eu não peco, não. Não, porque nós pecamos todos os dias. Ah, mas eu não estou debaixo do pecado. Claro que não. Não está. Mas todos os dias você tem que confessar os teus pecados. É isso que as pessoas não entendem. Vamos continuar ouvindo o que esse ancião está dizendo. Vamos lá. Essas revelações, elas são 5 revelações. Vou contar, eu creio que não vai dar num vídeo só, eu vou fazendo. E conforme eu vou dando pausa aqui para poder explicar bem certinho, tá bom? Então a primeira visão, a revelação que Deus me deu foi há cerca de 4 anos e meio atrás. Eu estava dentro da congregação, num dia de culto, né? Nessa visão, nesse sonho que eu tive, eu estava dentro da congregação, num dia de culto, uma congregação cheia, muito cheia. E a irmandade toda ali, reunida. Porém, ninguém subiu para atender o culto, né? Ninguém subiu no púlpito ali na tribuna, ali atrás da tribuna ali para poder atender esse culto. Mas o povo estava assim, dando glória, enfim. E de repente entrou um homem, de repente alguém, primeiro entrou uma pessoa com uma cadeira na mão e colocou ali na frente da tribuna, mais ou menos ali onde fica a cadeira do tradutor de Libras, quando tem tradução de Libras, é colocada uma cadeira ali, né? Na frente da tribuna ali, embaixo, né? Então alguém veio com uma cadeira e colocou ali naquele lugar. Eu imaginei que talvez até teria tradução de Libras nesse culto, quando eu vi essa cena, mas não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, entrou um cidadão, um homem, pelo corredor dos irmãos, entrou pela porta, veio pelo corredor. Um homem todo vestido de preto, né? Um homem alto,
com um semblante imponente, uma pessoa aparentando ser uma pessoa muito importante ali naquele ambiente, como se ele fosse o dono de tudo aquilo ali, como se ele fosse a pessoa mais importante que estava ali. Ele veio pelo corredor e chegou lá na frente, e eu fiquei observando na visão que eu estava tendo ali. Eu disse: onde é que esse homem vai? Quem é esse homem? O que ele vai fazer? Então ele foi e se assentou naquela cadeira que foi colocada ali, né? Se assentou naquela cadeira, e quando ele se assentou na cadeira, começou um movimento entre a Irmandade de glória e o povo começou, alguns a falar línguas, e houve um movimento ali. Então, como se o culto tivesse em andamento. Porém, como eu disse, não tinha ninguém em cima do púlpito ali, né? Na tribuna ali atendendo. Era esse homem que estava sentado naquela cadeira, e esse movimento muito grande. Então eu percebi que entrou uma mulher também do lado das irmãs, veio pelo corredor das irmãs. Uma mulher muito estranha, porque ela estava vestida, né, assim como uma prostituta, uma mulher com roupa muito indecente, escandalosa, sem véu na cabeça, lógico, e assim com o rosto todo maquiado, né, com muitas maquiagem muito forte. E eu fiquei observando, ver o que aquela mulher ia fazer, e essa mulher veio, e quando ela chegou na frente daquele homem, ela sentou no colo dele. Quando ela sentou no colo dele, ela abraçou o pescoço dele, e ambos então começou a sorrir assim, satisfeitos com o que estava acontecendo. E aí então houve um alvoroço muito grande, um falar de línguas, sabe quando tem um culto com busca de dons que termina ali, que o povo começa a se abraçar e falar línguas, e aquele movimento, uns pulam, outros bate palmas, e foi esse o movimento que eu vi. Então eu fiquei assim espantado com essa visão que eu estava vendo, eu não sabia, não entendia o que estava acontecendo, e foi esse o movimento que eu vi. Igreja, igreja, desperta-te. Você está vendo aí? Deus mostrando os sinais, Deus mostrando que quem é que está começando, quem é que está governando tudo isso. Olha, igreja, Deus está avisando. Deus está avisando. E naquele dia você não será inocente. Vamos continuar ouvindo o que o ancião, que renunciou à congregação cristã no Brasil, está contando. Vamos ouvir, vamos prestar atenção.